Quantos aqui são profetas do caos? Misericórdia, graças a Deus ninguém responde. Quantos são profetas das boas novas aí, dão glória a Deus? Quantos são profetas de nada? Profeta de nada é quem não diz nem glória a Deus. Ok. Nós estamos nesse tema de céus abertos e eu quero apresentar a vocês uma declaração, uma profecia que Jesus faz para os seus discípulos de João capítulo 1. Quero ler com vocês o verso 50 ao 51. Você sabe que uma das coisas fascinantes em que Jesus faz, ele surpreende a gente. Jesus é algo assim sensacional, como a canção que nós entoamos aqui agora. Jesus ele é pura surpresa. Eis que um grande homem de Deus estava meditando debaixo de uma árvore. E a Bíblia fala para nós que esse homem se chama Natanael e ele estava ali pensando nas coisas da vida, pensando nos feitos de Deus, na cultura, toda a sua história, de todo o seu povo. E num determinado momento, nesse momento de pensar, me chega um dos seus amigos. E ele, chamado Filipe chega para ele e fala: nós encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. E ele ouve aquilo e ele entra um pouco na ironia. Fala assim: mas tem algo bom que vem de Nazaré? Não, quem é essa pessoa? E ele ficou meio desacreditado. Então Filipe o chamou para vê-lo. E quando Natanael ele vai chegando perto, Jesus já o avistou. E quando ele vai se aproximando de Jesus, a Bíblia conta para nós que Jesus olha para ele e fala: eis, como diz o verso de número 47, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Quando Natanael ouve aquilo, ele se surpreende, fala: caramba, como assim? Como é que você me conhece? E aí Jesus vai dizer para ele: olha, Natanael, eu vi você sobre a figueira antes que Filipe o chamasse. Naquele momento ele é pego de surpresa, perplexo, ele fica surpreendido. E aí Jesus vai fazer uma declaração, não somente para ele, mas para os discípulos, que também nós nos apropriamos dela. Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé para nós lermos essa declaração no verso de número 50 ao 51. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos repetir essa declaração do verso 50 ao 51. Vamos lá? 1, 2, 3 e... porque eu afirmo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo. Mais uma vez, quantos são profetas de boas novas aí? Então declare sobre a vida dessa pessoa ao seu lado assim: céus abertos sobre a sua vida. Amém? Feche os olhos, Senhor, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Jesus ele acaba de profetizar algo incrível para os seus discípulos. Ele acaba de profetizar algo incrível aos seus discípulos. Ele faz 3 declarações nesses 2 versos. A primeira declaração é: vereis coisas ainda maiores. Verso 50. Verei coisas ainda maiores. Ele promete que aos seus discípulos que eles irão ver um rompimento na sua vida. E romper significa criar abertura, passagem, a força para algo. Logo, Jesus está dizendo para os discípulos: preparem-se, pois vocês vão iniciar um novo tempo em suas vidas. Eu abrirei uma porta, um caminho para além do imaginável. Eu imagino Jesus dizendo isso. Na minha cabeça, a imagem de Cristo falando para Pedro: Pedro, a sua vida romperá para coisas maiores. Pedro, muito além do que você imaginou. E ele é um mero pescador. Ele ouvindo aquilo, talvez na percepção dele, as coisas maiores que ele imaginara fora algo que talvez fosse parecido, talvez com o que ele já viu.
Quando você diz para alguém você viverá coisas maiores, você pensa em coisas maiores pautado na sua existência, naquilo que você já contemplou, não talvez algo tão grande e inimaginável como Pedro passou a viver depois. Pedro nunca imaginou, ouça, nunca imaginou que ele iria pregar com toda a ousadia e 3.000 iriam se converter. Ele nunca imaginou que ele iria orar e o Espírito Santo ia descer sobre pessoas que nem judias são. Ele nunca imaginou isso. Mas Jesus está declarando algo muito forte. Pedro, discípulo, você não tem ideia de que você viverá coisas maiores. Talvez a gente diga aqui com autoridade, com todo o impulso do nosso ser, que você vai viver coisas maiores. Mas talvez você ouve isso e fala, o pastor está animado. Talvez a Paulinha que ministrou, a Maria que ministrou, eles estão animados demais. Talvez na sua cabeça você pense em coisas maiores na perspectiva da sua realidade de vida. E a verdade seja dita. Me ajuda aí, Elisânia. Me ajuda lá, por favor. Na realidade, se você observar, uma das coisas mais importantes é que quando a gente passa a ver as coisas a partir da nossa realidade de vida, a gente sempre pensa em coisa pequena, sim ou não? Talvez você vai chegar para o seu esposo e falar assim, meu amor, pensa no carro que você ama. Aí ele pensa no carro. Um dia pode ser seu. Aí ele vai olhar para a realidade, isso não vai acontecer nunca. Você fala assim, olha, eu gosto do testemunho da Marilane. Marilane testemunha isso. A Marilane testemunha que ela sempre sonhou morar em Copacabana. E antes dela morar aqui, um dia ela estava passando de carro com o marido dela. E no processo de passar com o marido dela, ela viu um apartamento à venda. Ela parou o carro, Jorge, para o carro. O Jorge se assustou, parou, vamos entrar ali. Ela entrou no apartamento, ela viu o apartamento, ela ficou encantada. Jorge, esse é o apartamento. Na cabeça dele, o bolso não compara. Tudo bem, mas o bolso não diz isso. Mas ela disse, é meu sonho, eu profetizei, eu orei por isso, eu vou morar aqui. Hoje eles moram em Copacabana, no apartamento que ela então determinou. Quando a gente declara coisas maiores, talvez se você olhar a perspectiva terrena, sabe o que você vai entender? Que é impossível. Sim ou não, irmãos? É uma verdade. E Jesus está dizendo para eles, vocês verão coisas maiores. Mal Pedro sabia o que estava esperando por ele. Podemos pegar o exemplo de João, para mim que é o fascinante. João, você verá coisas maiores. João ouve aquilo, sendo jovem. Tá bom. Mal ele sabia que ele iria para a ilha de Patmos. Mal ele sabia que ali ele viria o Senhor glorificado. Mal ele sabia as visões que ele iria ter a escrever o livro de Apocalipse. Ele não tinha ideia, conseguia mensurar, Carlão, a grandeza daquilo que Jesus estaria para revelar a ele. Por isso, quando a gente declara coisas maiores, nós estamos falando algo além do que é terreno. É algo sobrenatural. E é o que Jesus está dizendo. Vocês verão coisas maiores do que vocês já vivenciaram na vida de vocês. Quando Jesus fez essa declaração, os seus discípulos não faziam ideia do que estava por vir. Por isso meu coração vibra. Por isso quando eu leio esse verso, meu coração se encanta, a canção entoada, meu coração pega fogo, porque eu sei que dá para viver coisas inimagináveis. Eu sei que talvez você possa chegar um dia no trabalho e ver alguém com uma cara de tristeza e você declarar uma palavra, talvez abraçar a pessoa, orar pela pessoa, e você vai ver aquele rosto com cara de depressão abrindo um sorriso. Talvez você vai viver uma situação em que Jesus vai te colocar, o Espírito Santo vai te levar a orar por alguém, você nem sabia, mas você está sonhando com aquela pessoa e você liga ou manda uma mensagem, olha, eu tenho sonhado com você, eu só quero orar por você, pelo WhatsApp mesmo. E aí quando você recebe de volta uma mensagem, a pessoa em prantos, Deus vai nos usar para coisas maiores. Jesus está prestes a revelar aos seus discípulos a glória de Deus através de sinais e maravilhas que desafiariam as leis da natureza. E quando a gente fala de coisas maiores, irmãos, a gente não pode pensar em algo que é tangível, tem que ser algo assim além do imaginável, é uma coisa assim sobrenatural. Mas olha que coisa interessante, eu quero mostrar para vocês no Evangelho de João, no capítulo de número 1, adiante, olha como que Deus, em Cristo Jesus, desafia a normalidade. E nós, como alguns são racionais, né? E aí é natural, nós somos como Timóteo, nós precisamos ver para crer. Mas olha que coisa louca. Primeiro, Jesus desafia as leis da química.
João capítulo 2 conta para nós que Jesus transforma a água em vinho. Isso é uma coisa fora do comum. Fora do comum. A irmã está querendo esse dom para ver se transforma a água de casa em vinho. A irmã, calma, segura a onda. Não é assim não. Mas é uma coisa fora do comum. João capítulo 4 conta para nós que Jesus desafia as leis do espaço e do tempo quando ele cura à distância o filho do oficial. Ele está dormindo, está lá na casa, Jesus está em outro ambiente, Jesus não precisa ir lá, eu já declarei, ela está curada. Você acredita que quando você ora aqui, você gera cura no lugar onde as pessoas estão? Vocês creem nisso? Eu oro aqui no altar, eu não tenho dúvida disso, que quando a gente ora pela família, quando a gente ora pela nossa casa, eu oro daqui e eu sei que eu declaro cura lá. Por isso que quando a gente ora por alguém, gente, pensa quando a gente chega aqui no altar e o pastor, gente, pensa em alguém na sua mente que veio, comece a orar por essa pessoa. Talvez a gente não veja, obviamente nós não veremos, mas os anjos do Senhor estão se movendo para aquela pessoa. Porque nós estamos falando de coisas maiores. Nazaré Walker, que voltou, né, da sua viagem longe, né, Nazaré? Você que voltou de uma viagem longe, voltou de 3, 4 meses, quase um ano em Paris, graças a Deus ela já voltou. Mas quando a Nazaré testemunhou para nós da situação da filha dela, que estava passando por esse período de câncer, a igreja orou daqui. E ela recebeu lá. Porque o Espírito Santo de Deus, ele faz coisas além. Pastor, eu preciso estar lá. Uma oração aqui move os céus lá. Coisas maiores. João capítulo 5 vai falar sobre como Jesus desafia a lei da biologia. Ele cura um paralítico que estava enfermo há 38 anos. Podemos lembrar da multiplicação dos peixes, quando ele quebra a matemática por inteiro, pouco menos se tornou mais, uma coisa assim fora do comum. Podemos olhar as leis físicas, quando Jesus anda sobre as águas em João capítulo 6, João capítulo 9, nós podemos lembrar das leis que Jesus desafia, que é biogenética, quando ele cura um cego de nascença. É uma coisa, a gente vai começando a observar uma coisa atrás da outra. Ele desafia todas as leis da natureza quando ele ressuscita Lázaro em João capítulo de número 11. 4 dias mortos, Jesus vai lá e ressuscita aquele homem. Jesus, quando fala de coisas maiores, não é para pensar em algo tangível, mas é algo sobrenatural. E ele fala isso para os discípulos, eles ouvem, mas eles ainda não conseguiram mensurar o que estava por vir. E talvez muitos de nós estamos assim, talvez nós ouvimos isso, o pastor está falando de céus abertos, e a gente fica mensurando algo que caiba na nossa forma de pensar, na nossa fórmula, né? na nossa forma de pensar, na minha forma é quadradinha, pastor, eu acho que céus abertos é isso, meu Deus, sai fora, na nossa fórmula de pensar, não é nem na sua forma, nem na sua fórmula, nem na sua, não é algo além. Jesus transcende tudo isso, e Jesus abriu o céu, trouxe o reino de Deus para a terra e os seus discípulos viram 3 coisas fascinantes. E aí eu quero apresentar esses exemplos, 3 milagres extraordinários, que eles ouviram aquilo de Jesus, mas eles ainda não compreenderam. Quer ver uma coisa? Atos capítulo 19, verso de número 11 e 12. Vê se isso é uma coisa normal de se ver todo dia. Vê se isso é algo que alguém possa explicar. Diz a Bíblia o seguinte: Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Até aí tudo bem, porque quando nós colocamos as mãos sobre as pessoas, Deus faz coisas poderosas. Verso 12, você pode ler bem alto? De tal maneira que até os... Você já pensou? Eu chegar aqui e falar assim, segura meu blazer, a pessoa cai na hora. Você pegar você pegar algo, dá para alguém, cara, e aí na hora a pessoa começa a se manifestar de forma... Eu já vi isso várias vezes. Elisânia testemunha que em Portugal aconteciam umas coisas muito doidas. Mas a gente começa a observar que tem coisas que quem está ali, olha aquilo, fica assustado. Aí, pastor, agora estou acreditando em Deus, sai fora. Né? Tem gente que não, pastor, olha, eu creio em Deus, mas a minha doutrina de igreja, a minha maneira de ser crente, eu acho que isso não é uma realidade. Eu acho que demônio não existe, porque quando você é crente, isso já não está em você. Sai fora, irmão. Demônio entrou em Judas. Vem com esse papo pra cima de mim, não. Mas o tema não é esse. Imagina comigo.
Os discípulos ouviram que eles viriam coisas maiores. E aqui está Paulo. Tudo bem, não estava ali com os 12, mas Paulo, que teve encontro com Cristo, estava fazendo milagres extraordinários. Milagres que são considerados algo além do que a medicina consegue explicar. Tive recentemente acho que foi Leblon, Ipanema, não me lembro, mas acho que era Ipanema, polícia presente ali com o irmão da igreja, e um major estava contando testemunho que ele tinha câncer, e ele se apegou ao Senhor, e depois ele descobriu que todo o câncer do pâncreas dele tinha sumido. Ele testemunhou isso na frente dos policiais, e ele falou assim: os médicos não estão entendendo, estão pedindo para fazer vários exames, mas eu fui curado, não achou nada. E aí quando você ouve um testemunho desse, tem pessoas que falam assim: será mesmo? Não sei não, hein? Isso aí está parecendo balela. Cadê os exames? Tem gente que deixa eu ver os exames do antes e depois. Gente, Deus faz coisas além do imaginável, além do que a gente consegue entender, além do tangível, algo que a gente consiga segurar. É o que Deus faz. O meu único papel, o seu único papel, sabe qual é? Senhor, me usa para isso. Me usa para isso. Jesus faz essa declaração: verei coisas maiores. E Atos capítulo 9? Pedro ouviu aquela palavra de Jesus, mas ele nunca imaginou que ele iria experimentar o que ele acabou de viver em Atos capítulo 9, verso 40. Pedro, pedindo a todos que saíssem do quarto, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo, disse: levanta-te, Tabita. E ela abriu os olhos. Quando viu Pedro, sentou-se. Pedro estendeu-lhe a mão. Lembra do sermão passado? Quando Jesus estende a mão para a sogra, depois estende para Pedro. Pedro lhe estendeu a mão, ajudou-o a pôr-se de pé, e chamando os crentes e as viúvas, apresentou-lhe ressuscitado. Pedro, você não tem ideia das coisas maiores que você verá. Aí Pedro ouve aquilo: amém. Ele nunca imaginou, Noemi, que ao orar uma mulher ia ser ressuscitada. Coisas maiores. Entenda uma coisa: as leis que comandam o céu, elas mandam sobre a terra. Aquilo que o céu declara acontece na terra, e é por isso que nós declaramos céus abertos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Nós começamos uma campanha durante as quintas-feiras, o propósito, de 12 quintas-feiras debaixo de céus abertos sobre a nossa casa. Nós estamos falando de família, onde os feitos extraordinários de Deus hão de acontecer. Os milagres revelam uma expressão da glória de Deus em Jesus, e essa glória foi importante para o céu. A glória do Senhor foi importante para se manifestar na terra por meio de Cristo Jesus. E através dos milagres, testemunhas iam até Jesus. E aqueles milagres faziam com que as pessoas entendessem que realmente Jesus era o Messias. Não pode ser algo que dá para explicar. Como que esse homem consegue andar sobre as águas? Como esse homem fica o dia inteiro curando pessoas? Como que esse homem consegue fazer o que ele faz? Não pode ser algo que a gente explique. Só pode ser de Deus. Não é à toa que João capítulo 10, verso 38, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras. Quer dizer, os milagres que foram feitos é para que as pessoas entendessem que Jesus de fato é Deus, é o Messias. Mas se vocês não creem em mim, creem nos milagres, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Por isso Jesus está dando essa declaração aos discípulos: vocês verão coisas maiores, céus abertos, porque eu estou no Pai, o Pai está comigo. Quando eu declaro e você declara sobre a pessoa ao seu lado, céus abertos, você está dizendo: o Espírito Santo está comigo, eu sou filho de Deus, e eu declaro que você também é, e por isso você verá coisas maiores, e o poder do céu se manifestará sobre a tua vida. Amém? Essa declaração é para todos nós nessa manhã. O mundo não creu. O mundo não creu em Cristo. Mas através de você, através da sua vida, por meio da sua vida, eu tenho certeza que as pessoas passarão a crer que Jesus é o Senhor. Como, pastor? Através daquilo que nós iremos viver, através daquilo que nós iremos fazer. E os discípulos ouvem tudo aquilo de Jesus. Jesus dizendo: vocês verão coisas maiores. Mas eles não tinham ideia do que eles iriam ver.
Eles nem imaginavam o que estaria diante deles. E aí Jesus faz a segunda declaração: vereis o céu aberto. João 1, verso de número 51. Vocês verão o céu aberto. A declaração que Jesus provoca, a declaração de Jesus provoca a nós um redirecionamento da nossa visão. Onde os nossos olhos estão apontando? O que os nossos olhos estão vendo? Jesus ensinou em Mateus 6:22, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Logo, aonde os nossos olhos estão direcionados? O que nós estamos vendo? Jesus afirma que nós veremos o céu aberto. Isso significa que os nossos olhos precisam estar direcionados para o céu. E isso é uma quebra de paradigma para nós, é um novo entendimento, uma nova postura. A partir do momento que os seus olhos estão para com o céu, não é que você está ignorando a terra, de forma alguma, mas você está esperando que lá do céu venha algo sobrenatural sobre a terra, porque tem coisas, irmãos, que só Deus faz. Só Deus faz. Só Deus faz. Existe o olhar do céu aberto. Ouve isso aqui. Existe o olhar para o céu aberto e o olhar para o terreno. O terreno é realidade, algo que eu possa tocar, mas o céu é algo que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Eu não tenho resposta para isso. Como que aconteceu? Eu não sei. Foi Deus. Olhar para o céu e imaginar os céus abertos é uma nova postura, um novo paradigma, uma nova maneira de entendimento, uma nova maneira de pensar. Eu acho que um excelente exemplo é o exemplo de Agar e de Sara. Agar chega para Sara, Agar, uma mulher mais jovem, chega para Sara, uma mulher de idade, e Agar pergunta: Sara, como é que você teve filho? Aí a Sara vai dizer: milagre. Eu não sei, eu não tenho corpo para isso. Eu não sei, eu não sou nova como você, que é de forma natural. É milagre, não tem explicação. Aí Agar olha para Sara e fala: Sara, quem está amamentando o seu filho? Eu? Mas como? Eu não sei. É Deus que faz, tem coisas que não dá para explicar. Na idade que ela tinha, isso só pode ser céus abertos na minha vida. Deus está fazendo algo além do imaginável. Não tem como você explicar isso. Eu não sei te explicar. Você vai passar o dia inteiro me perguntando, e a única resposta que eu posso dizer: Deus. Como é que você saiu dessa situação? Deus. Como é que você conseguiu chegar aqui? Deus. Não tem outra resposta que não seja essa. Meu irmão, eu não sei como, mas é Deus. Céus abertos é viver debaixo dos feitos de Deus, do agir de Deus. Ver céus abertos é estar preparado para um agir sobrenatural na minha vida que eu nem sei explicar. Eu sempre tenho orado, passei a orar desde o ano passado, e dizendo: Senhor, em nome de Jesus, quando as pessoas verem os frutos, que elas digam para mim: Fernando, você não conseguiu sozinho. Eu falei: eu sei disso. Porque se depender de mim, misericórdia, eu sou ruim de recado, você já sabe como é que sou, né? Nem preciso falar meus muitos defeitos aqui, senão vocês vão aumentar mais. Eu sou ruim de muita coisa, mas de uma coisa eu sei que eu sou bom: eu busco todo santo dia a presença do Senhor. E não só eu sozinho, eu sei que vocês também fazem isso. Um irmão veio ver a igreja: pastor, mas como é que você fez isso tudo? Eu? Misericórdia, quisera eu. Isso aqui tem toda uma equipe, mas especialmente isso é resposta de Deus. Você sabe que essa semana eu me lembrei da igreja anterior. A igreja anterior, eu já tinha falado para os irmãos que lá a gente, no começo, né, do trabalho, a gente ralava muito, muito. E no começo, para vocês entenderem de forma objetiva, a primeira obra que nós fizemos, nós nos movemos como homens, fizemos um mutirão para fazer uma laje. Na segunda, nós nos movemos um grupo menor para fazer a laje. Na terceira, nós pagamos uma empresa para fazer a laje. Na quarta, nós pagamos uma empresa e pessoas para fazerem toda a obra. Vocês deu para entender como que a igreja foi crescendo financeiramente com o grupo, né? Esse é o entendimento, guarde isso. Quando eu cheguei em Copacabana tinha recurso. Então eu perdi a graça de achar que tinha coisa que era difícil. Perdi a graça. Só que aí Deus me mostrou uma coisa que eu não tinha tido entendimento. Deus, mesmo com recurso, Deus foi dando mais recurso a isso, para que eu entendesse
que Deus continua sendo Deus de todos os meios. Deus faz coisas maravilhosas, Ele vai surpreender. Porque no meu coração eu falava, Deus, eu tinha saudade daquela época. Eu tinha saudade daquela época. Você pode chegar para qualquer pessoa, se você pegar grandes jogadores, seja como for, na época que você está bem, está ótimo, a gente quer desfrutar, mas a gente tem saudade daquele primeiro momento que a gente lutava que nem condenado, a gente ralava que nem condenado. Você chegar para uma pessoa que criou, sei lá, uma empresa, e aí, olha, o momento bom foi lá atrás, hoje eu só desfruto. Mas eu me lembro quando eu dava o sangue, quando eu chorava, quando aquele momento era difícil, e Deus, aquele momento é o que mais queima o coração. E agora? Agora eu só desfruto. Eu nem preciso ir na empresa, o pessoal trabalha por mim, está tudo ótimo. Mas aquele momento, parece que quando eu falo, eu me emociono. Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me quebre de novo, porque eu sou feliz, amo essa igreja, não tem nem o que falar. A gente teve 9 horas aqui, né? Nós tivemos o Dia da Visão aqui, onde a gente apontou algumas coisas, fizemos algumas retrospectivas, né? E falando sobre o alvo e o que nós temos para 25, mas essa semana eu orei e eu falei, Senhor, mostre os seus milagres de novo. Eu preciso ver isso, eu preciso dessa sensação, eu estou sentindo falta disso. E Deus fez isso comigo, e aí eu fiquei tão agradecido, que eu falei assim, faça mais. E quando eu oro isso, sabe o que eu estou dizendo? Para que Deus prospere sua vida 10 vezes mais. Isso faz toda a diferença. Quando Deus prospera, não na Mega Sena, hein, Maria? Mas quando Deus prospera a sua vida, você passa a fazer algo além, você passa a ser mais sorridente, tudo melhora a nossa vida. Quando Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês verão os céus abertos, vocês verão coisas maiores, os céus estão abertos, Ele está dizendo, olha, prepare-se, quando alguém perguntar como que você fez, como chegou, você vai poder dizer, foi o milagre do Senhor. Algumas pessoas falam, mas a igreja de Copacabana, nada, é um milagre do Senhor. Deus fez lá quando não tinha nada, Deus faz mais ainda quando eu tenho, mas Deus faz coisas incríveis, isso aí é coisa inimaginável. Como dito, Jesus está provocando um redirecionamento da nossa visão. O olhar terreno nos faz ver o caos, mas o olhar para o céu nos faz ver boas novas. Por isso que ao iniciar eu perguntei, quantos são profetas do caos? Porque o profeta do caos, ele está olhando o fim do mundo, o sinal da besta, sei lá, como é que é, o anticristo, o livro de Apocalipse, maçonaria, nova ordem mundial, esses são os olhares do caos. Eu estou vendo tudo acontecendo, um desespero, e agora o pastor virou presidente, outro está se levantando, esse é o olhar do caos. Você conhece gente assim? Levanta sua mão. Levanta até o pé, né, que eu conheço muita gente assim. Mas os profetas das boas novas, os olhos deles estão no céu. Não que eles ignorem a terra, pelo contrário. Nós nos abraçamos no texto de Provérbios, capítulo 29, verso 16. O Carlão vai colocar ali, eu quero que você leia bem alto, mas com toda a sua força. 1, 2, 3 e... Quando cresce o número dos ímpios, multiplica-se a transgressão. Contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Esse é meu coração, isso queima dentro de nós. Irmão, eu sei que tem isso, tem aquilo, mas no meu coração, Deus vai nos fazer ver a queda deles. Eles vão cair. Deus continua no governo. Você crê nisso? Deus continua no governo. Eu sei que eu vou ver a queda dos ímpios, então eu não preciso, meus olhos estão lá, porque eu sei que a queda deles não de acontecer uma hora ou outra. Deus irá derrubar todos eles. Por isso, continuo olhando para o céu na expectativa de trazer o céu para a terra. Os planos de Deus irão vir sobre o mundo e os planos do mal, do ímpio, há de ser frustrado e acabou o assunto. Ah, pastor, mas você viu isso, irmão? Vai ser frustrado, não se preocupe. Deus, ele faz coisas que a gente nem imagina. Eu sempre falo, eu dou graças a Deus pelas livrações que eu vi e pelas livrações que eu nem vi. Você consegue entender isso? Deus já nos livrou de coisas que a gente nem imaginou ainda. A gente nem sabe. Os profetas das boas novas, como Evan Roberts, que Deus usou no avivamento do País de Gales em 1904, ele declarou o seguinte: o mundo será varrido pelo Espírito Santo como por um vento forte e poderoso. Ele olha para o céu, ele não olha para o terreno. Ah, pastor, mas aí você complica, porque a gente ignora as coisas ao redor. Deixa eu dar um outro exemplo. Bob Jones, outro homem que viveu debaixo dos céus abertos, ele com 15 anos foi licenciado pela igreja metodista para começar a pregar. 15 anos, irmão, 15 anos, começou a pregar.
Ele começou a buscar mais Deus, um grande evangelista, saiu da igreja metodista porque ele sentiu que ele precisava romper e tinha algumas coisas que estavam atrapalhando ele. Ele se tornou um exímio pregador e evangelista. E na sua fase adulta, ele começou a observar, ouça isso, ele começou a observar que muitos jovens tinham sua fé abalada em instituições de ensino superior. Os jovens estavam indo para as escolas e faculdades, estavam deixando de ser cristãos, estavam deixando de ser homens e mulheres cheios de Deus. Eles eram colonizados, uma mentalidade totalmente liberal. Ele começou a reparar isso. Veja, em 1927, esse homem de Deus, olhando para o céu, teve um entendimento: eu vou criar uma universidade. Se eu estou vendo esse problema, o que eu posso fazer? Ele criou então uma universidade, Bob Jones, e a universidade foi criada em 1927 para combater o ateísmo na educação e ia ser um centro de aprendizado cristão. Esse homem teve uma visão, um entendimento fascinante, e ele fez uma profecia. Ele disse que 1 bilhão de pessoas se converterão nesse grande avivamento que ocorrerá antes do retorno do Senhor à terra. Profeta do caos, destruição, fim do mundo, fogo, isso, mas os profetas de boas novas, o mundo vai se converter. As pessoas vão aceitar Jesus, as pessoas vão receber o Espírito Santo. Você está entendendo a percepção de um de outro? Misericórdia. Não, pastor, olha lá, guerra. Não, as pessoas vão se converter, Deus vai fazer mudanças sobrenaturais. Homens vão ser usados, meu Deus. Se vocês verem influências da Coreia do Norte, esqueci o nome daquele grande homem de Deus de oração, Po Yanshu, eu acho que é isso, isso, obrigado. Qual o nome? Po Yanshu. A influência dele no país, por presidente, você não tem ideia. E a gente acha, será que dá, será que não dá? Irmãos, onde tem um povo que clama por céus abertos, Deus se manifesta sobre a nação. Homens, profetas de boas novas, declararam: virá um despertamento, virá a manifestação do Espírito Santo, virá um novo poder, uma nova visão. Profetas do caos, e o mundo está acabando, e o anticristo é aquele cara, tem tanto anticristo que eu estou perdido. Uns falaram que era árabe, agora é americana, misericórdia, está ficando difícil. Sai fora. Quando os céus se abrem, então coisas maiores acontecem em nossas vidas. Os discípulos ainda não compreendiam a grandeza dessa declaração, mas depois que eles compreenderam e viveram isso, eles morreram por aquele profeta que declarou isso a eles, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Pedro disse: não, se você for me matar na cruz, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Os olhos deles apontavam para o alto. Em momentos em que eles eram julgados, como o exemplo de Estevão, ele estava sendo julgado, Deus usou ele tão fortemente e as pessoas começaram a tomar de ódio, Atos 7:55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Em nome de Jesus, declara para a pessoa do seu lado mais uma vez: você verá coisas maiores. A terceira declaração de Jesus: vereis anjos subindo e descendo na presença. João 1:51. Verei anjos subindo e descendo na presença. Jesus revela que a sua presença, Ele é a porta do céu, a escada para o céu, o caminho para o céu. E Jesus faz uma declaração que nós já lembramos lá no livro de Gênesis, quando Jacó relata que eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua descendência. Disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Este não é o lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Eu amo esse texto porque a gente tem uma percepção de que no mundo de hoje, para ser usado, você tem que ser o crente 100%. E Deus mostra a visão dos céus abertos para quem? Para o fujão.
para o 7:1, que enganou o irmão, enganou o pai, e Deus mostra para ele. Logo, isso mexe com a nossa cabeça, porque se ele, Fujão, recebeu uma visão, o que dirá nós que buscamos mais de Deus? Não sei se o pessoal entendeu ainda. Se ele, nas suas imperfeições, teve uma percepção de quem Deus era, Deus revelou algo novo para ele, céus abertos, o que dirá nós que estamos buscando céus abertos? O que dirá nós? Através de Jesus, aquilo que está no céu será liberado na terra, e aquilo que está na terra será, através de Jesus, o céu será liberado na terra, e aquele que está na terra verá os céus se manifestarem sobre a vida de cada um. E sabe qual é o segredo para nós vermos os céus sendo liberados sobre a vida das pessoas? A intimidade com Jesus. É o que ele está dizendo. Vocês verão coisas maiores, verão céus abertos, e através de mim vocês verão anjos subindo e descendo. Mateus 28:19, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nós somos mais de 3 aqui. Se nós declararmos céus na terra sobre a nossa casa, o Senhor nos fará ver coisas maravilhosas. Se nós declararmos isso nas nossas vidas, na nossa igreja, no nosso bairro, Deus fará coisas maravilhosas. Então entenda, a realidade do céu se manifesta onde a presença de Jesus está. Por isso busque Ele, deseje Ele, como nós lemos Salmo 107, ao iniciar o culto, tenha sede, tenha fome, porque quem tem sede, Deus vai saciar, quem tem fome, Deus dará em abundância. Nós temos que ter esse entendimento, e por isso, se onde Jesus está, os céus estão abertos, eu posso declarar que Jesus está aqui, amém? Você consegue declarar que Jesus está na sua casa, na sua vida, no seu coração? Por isso os céus estão abertos para nós. Eu quero terminar dizendo que nessas 3 declarações vereis coisas maiores, vereis os céus abertos e vereis anjos subindo e descendo. Quando Jesus faz essas 3 declarações, ele está debaixo de 2 coisas, 2 decisões. Veja, 2 decisões fundamentais que permitirão que daqui em diante eu veja coisas maiores. Primeira decisão, eu tenho que me tornar discípulo de Jesus. João capítulo 1, verso 40, fala que André tomou uma decisão e começou a seguir Jesus. João 1, 43, você pode colocar para mim, Carlão? Você pode ler bem alto, 1, 2, 3 e... No dia seguinte, Jesus... Ali, Filipe recebeu o chamado, o convite, a missão, a aventura de seguir Jesus. E ele assim decidiu. Então a primeira coisa para eu ver coisas maiores, ver céus abertos, e para que eu veja anjos subindo e descendo, a manifestação de Deus, a presença de Deus na minha vida, eu preciso seguir Jesus. Eu tenho que ser discípulo dele. E a segunda coisa, de uma forma tão óbvia, está no verso do 40 ao 42, em que eu tenho que trazer pessoas para... Olha, escuta isso. Para que eu possa ver céus sobre a minha casa, o reino de Deus, os feitos de Deus, as maravilhas de Deus sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre tudo que está ao meu redor, eu preciso fazer uma coisa muito importante. No 40 e 42 de João capítulo 1, vocês vão ver que os discípulos começam a chamar um ao outro. Veja, André foi atrás de Pedro, que o levou a Jesus. Filipe chamou Natanael, que começou a seguir Jesus. Um começa a chamar o outro. Então como é que eu posso fazer com que os céus se abram sobre a terra quando eu começo a convidar pessoas para conhecer Jesus? Para conhecer Jesus. Eu sei que naturalmente o nosso convite é: vamos na nossa igreja. Aí a gente tenta, né? Ó, lá tem cafezinho. Lá tem um ambiente legal, lá tem isso, tem aquilo outro. E às vezes nos falta a coisa primordial. Eu quero levar você para conhecer quem é Jesus de verdade. Eu quero te convidar a conhecer Jesus além do conceito da religião. Porque a verdade é que o mundo tem a religião como algo que doutrina, é como se fosse o capitão da fé, né? Não, vou chegar naquela igreja, o capitão da fé é aquele que vai dizer, ó, não pode isso, não pode aquilo, faça isso, faça aquilo. Não, eu quero te levar para ter uma intimidade com Jesus.
você vai entender, as coisas vão ser claras para você. Vai fazer sentido. Uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu estava acompanhando ela queria virar membro e tal. Falou: pastor, eu tenho uma dúvida. Eu falei: pode falar. Então, a fulana do meu trabalho falou para mim que eu estava conversando, que eu aceitei Jesus e que agora iria ser recebido na igreja e estava super animado. Mas a irmã perguntou para mim se eu era casado no papel. E falou para mim que se eu não fosse casado no papel, eu nem deveria ser aceito na igreja. E se eu fosse aceito na igreja, essa igreja nem deveria me receber. E nem a igreja deveria ser. E ela veio com um peso no ombro dela. Falei: irmã, você falou isso? Caramba. Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que se você separar do seu marido e virar membro da igreja, Deus vai te salvar por isso? Você acha que esse é o certo a ser feito? Você acha que o seu marido não pode ser convertido? Lembra que Paulo vai dizer em Corinto: olha, você que é santo e se você que é santo e seu esposo não é, santifique seu marido. Você que é santo e seu marido não é, santifique seu marido. Você que é santo e sua esposa não é, santifique sua esposa. Você realmente acha que Jesus vai chegar para você e vai falar assim: ó, pode terminar com o seu casamento, para você virar membro, você tem que ser casado no papel? Irmão, se a gente fosse batizar se a gente de fato entende, como muitos fazem isso, né? É comum, a gente entende isso. Nós falamos sobre metanoia no ano passado, né? Sobre algumas coisas religiosas sobre nós. Mas se a gente falar assim: não, para ser batizado você tem que seguir tudo isso, parar de fumar, parar disso, meu irmão, você nunca vai ser batizado. Você tem que parar de vício, disso, daquilo. Irmãos, do fundo do coração, se antes eu não conseguia sem Jesus, eu só consigo com Jesus. Mas se você está me dizendo que eu só posso se eu vencer, sem Jesus eu não venço, irmãos. Então olha que a lógica maluca. Olha, você só vai conseguir com Jesus. Mas você só pode se batizar se você abrir mão disso. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Se eu só consigo vencer os pecados com Cristo, e você está me dizendo que para eu aceitar, para eu ser batizado, eu tenho que vencer tudo isso, você não está entendendo? Eu não tenho Jesus. Eu quero me batizar para que nele eu consiga vencer os vícios. Não. Você tem que primeiro vencer. Você não vai conseguir, irmãos. Não venceu a vida inteira, vai vencer agora. Você só vai vencer quando você se batizar e falar: Senhor, eu sou uma nova criatura. Agora o Espírito Santo de Deus está em você e você vai começar a jogar fora todos esses desejos por coisas que não são aceitáveis mais a Deus. Eu não quero te apresentar uma igreja com um ambiente bonito, porque o ambiente é maravilhoso. Não quero te apresentar uma igreja que tenha não. Eu quero te apresentar Jesus. E lá na nossa igreja existe uma sede pela fome do Senhor, uma fome pelo mais da presença do Senhor. Por isso, o plano de Jesus é que cada discípulo se multiplicasse. Lembra da palavra de Bob Jones? A visão que ele teve foi: 1 bilhão de pessoas se converterão nesse grande avivamento que ocorrerá antes do retorno do Senhor à terra. Qual a visão dele? Cada um de nós iríamos trazer alguém para Cristo. A visão dele. Ele profetizou isso. Olha que coisa fascinante, ele profetizou isso. A multiplicação era o coração da sua estratégia para trazer o reino dos céus com poder à terra. Jesus disse: a multiplicação vai fazer com que os céus entrem na terra, no ambiente, e vocês vão ver feitos de Deus. Eu fui para uma igreja uma vez e eu via cada milagre acontecendo. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a entender que quanto mais pessoas nós vamos trazendo, mais Deus vai manifestando o seu poder sobre esse lugar. Você sabe por quê? Ouça isso e guarda no seu coração. Nós vamos retornar isso no dia 26, pela parte da manhã. Deus só vai dar o quanto nós estamos dispostos a amar. Deus só vai dar gente para nós o quanto nós estamos dispostos a amar. Se você quer amar pouco, Deus vai dar pouco. Mas se você quer amar muito, quer cuidar muito, Deus vai dar, porque Ele vai dizer: essa casa ama vidas como eu também amo. Essa igreja é uma igreja que transforma vida. Quanto mais pessoas eu convido, trago a Cristo Jesus, falo do seu amor, mais eu verei os céus na terra, na minha casa, na minha vida, nas minhas finanças, no meu casamento, em todas as áreas. Por isso, quando Jesus fala para os seus discípulos, em João capítulo 1, versos 50 e 51, vereis coisas maiores, vocês verão os céus se abrindo, vocês verão anjos subindo e descendo, vocês não têm ideia do que está esperando por vocês. Se coloque de pé em nome de Jesus nessa manhã, e eu quero que essa declaração, você possa dizer isso, lá no capítulo de número 1, verso 50, por favor. Vocês podem ler bem alto, só
a parte final, pois tu verás, 1, 2, 3 e... Pois tu verás coisas muito maiores do que essa. Verso 51, Carlão, ele ainda vai dizer, 1, 2, 3 e... Em verdade, eu vos asseguro que vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você consegue olhar para a sua lado? Eu declaro os céus abertos sobre a sua vida. Profetas de boas novas, eu declaro os céus abertos sobre sua vida, eu declaro milagres na sua casa, eu declaro os feitos de Deus sobre a sua existência, em nome de Jesus. É uma declaração nossa. Feche os olhos comigo, Senhor, nessa poderosa e maravilhosa manhã. Nós declaramos, Pai, que os seus feitos virão sobre nós, declaramos que o que está no céu, o poder que habita naquele local maravilhoso, que um dia iremos estar lá, Senhor, venha sobre a nossa vida, venha sobre a nossa casa. Pai, se os discípulos soubessem o que esperavam por eles, e nós olhamos a nossa vida e talvez pensamos em algo tangível, mas nós declaramos em nome de Jesus que nós veremos coisas inimagináveis acontecendo sobre nós. Nós veremos, Senhor, que uma palavra, um sorriso mudará a vida de muitas pessoas. Senhor, não que nós não façamos isso, não que nós não já oramos ou não falamos de Jesus de forma alguma, mas que nós queremos ver algo muito maior acontecendo. Algo, Senhor, que nós não imaginávamos, algo, Senhor, que nós nunca pensássemos, Senhor, algo que o nosso coração vai pular, nós vamos vibrar, querer contar para céus e terras. Nós queremos, Senhor, ver o seu poder se manifestando sobre nós, através de Ti, Espírito Santo de Deus, e para isso temos que estar aliançados em Ti, porque através de Ti, Senhor, nós veremos os feitos de Deus através da nossa vida, Senhor. Pai, existem pessoas que conhecemos que estão enfermas, nós queremos orar por elas com autoridades. Existem pessoas, Senhor, que estão passando por um momento de depressão, nós queremos clamar o nome de Jesus sobre a vida dessas pessoas. Declaramos em nome de Jesus que o Senhor há de fazer coisas maravilhosas por meio de nossas vidas, Senhor. Usa-nos, Senhor, para grandes feitos. Usa-nos, Senhor, para um novo mover. Usa-nos, Senhor, para um propósito muito maior do que nós podemos imaginar. Não algo tangível, mas algo sobrenatural, a qual as pessoas perguntem e a gente possa dizer como Sara: eu não sei te explicar, eu só sei que é coisa de Deus. Eu só sei que é coisa de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar de forma poderosa, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém.